Olá! Continuando aqui o nosso estudo de recursão, vamos fazer um procedimento para converter um número decimal para sua forma binária? Então chega mais que este é o exercício que nós vamos resolver hoje aqui na aula 164 do nosso curso de Programação C. Pedir para o usuário digitar um número n decimal no nosso sistema de numeração decimal, o sistema que a gente utiliza no dia a dia, e então imprimir esse número na tela na sua forma binária. A princípio pode parecer muito complicado, mas não é. Vamos primeiro trabalhar aqui no main. Int n, e vamos então pedir para o usuário digitar um valor n. Nossa função de saída, printf, e aí eu vou imprimir aqui a mensagem, por exemplo, digite um valor decimal. E aí vamos então fazer a leitura com a nossa função de entrada, scanf, %d porque é um número inteiro, e comercial, n. Opa, cadê o e comercial? N. E aí eu vou então salvar esse número na nossa variável n. E aí na sequência, depois então eu chamo o nosso procedimento aqui. Ou melhor, eu vou chamar ele de binário. Binário, ele é um procedimento, então ele vai imprimir. E aí eu vou mandar n para esse nosso procedimento. Aqui em cima, então, void, porque é um procedimento, não precisa retornar nada. Eu vou chamar esse procedimento de binário. Vamos receber aqui um número n que a gente quer converter. E agora é que o bicho pega. O que a gente faz? Como que a gente converte um número decimal para um número binário? E aí eu vou relembrar aqui algo que eu já disse muitas vezes aqui no nosso curso de Programação C. Se você não souber resolver o problema com papel e caneta, você não consegue fazer o computador resolver o problema. E este exemplo é muito bom para comprovar isso. Se eu viro para você e pergunto, número 3, converta ele para binário para mim. Se você não souber fazer no papel e caneta, com papel e caneta, você não consegue programar o computador para fazer isso. E aí, depois que você descobrir como faz isso, você vai perceber que não é assim tão complicado, ok? Então, antes da gente continuar aqui com o nosso procedimento binário, vamos entender como que a gente faz, então, uma conversão de um número decimal para um número binário. E este exercício aqui, nesta situação, eu vou tratar apenas dos números inteiros, ok? Números com vírgula é outra história, é outra situação. Vamos abordar então apenas números inteiros aqui. Inclusive, o tipo do nosso n é int. Eu vou colocar aqui resultado e resto. Vamos tomar como exemplo o número 3. Se eu quero descobrir como que eu escrevo 3 em binário, o que eu tenho que fazer? Basicamente, eu preciso fazer sucessivas divisões por 2. Então a gente vai fazer divisões por 2 aqui. Perceba que eu estou fazendo divisão entre números inteiros. Então 3 é um inteiro, 2 é um inteiro. Então o resultado dessa divisão também vai ser um número inteiro. Então 3 dividido por 2, na forma inteira, o resultado vai ser 1. E aí nós teremos um resto. Esse resto também é 1. Então perceba que eu tenho aqui o resultado e o resto. Continuo fazendo essa divisão? Sim, continuo. Por quê? O meu resultado ele é diferente de 0. Então eu preciso continuar com este resultado. Então, olha, eu vou pegar este resultado e vou colocar aqui e vou continuar dividindo por 2. Então, 1 dividido por 2 dá 0 no resultado, na divisão, e sobra 1. Agora eu paro. Por que eu paro? Porque eu cheguei num resultado 0. E aí, como que eu descubro? O meu número 3 em binário já está aqui. Como que eu descubro esse número 3? Eu preciso vir pegando os resultados de dentro para fora. Como assim de dentro para fora? Para compor o meu número 3 em binário, olha só. 3 em binário. É o último resultado da divisão. Qual foi o último resultado da divisão? O 0. Mais o último resto. Qual foi o último resto? Este 1 aqui, mais todos os restos anteriores. Então, eu venho juntando esses elementos. Então, perceba que eu tenho outro resto aqui. Então, perceba que essa junção, olha, o último resultado da divisão
com os restos anteriores. Eu poderia ter resto 0 aqui também, ok? Aqui, coincidentemente, para o número 3, sempre foi 1. Então, este número aqui é um número 3 em binário. Para ter certeza que você entendeu, vamos fazer outro exemplo. Eu vou colocar aqui novamente. Resultado, resto. E aí, vamos agora trabalhar aqui com o número 4. Então, se eu quero converter o 4 para binário, a gente começa com a divisão por 2. 4 dividido por 2. O resultado, 4 dividido por 2, dá 2. Resto, 0. Então, até aqui nenhum problema. Perceba, no meu resultado, ele ainda é diferente de 0. Então, eu vou continuar fazendo a divisão, só que agora eu vou pegar o resultado. Perceba, foi o que eu fiz aqui. 3 por 2, resultado 1, resto 1. Eu pego o resultado e continuo dividindo. Então, eu vou pegar o resultado, 2, e vou continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2, resultado 1, resto 0. O resultado continua sendo diferente de 0. Então, eu vou continuar dividindo. Só que agora é 1. Perceba, eu sempre vou pegando o resultado. 1 dividido por 2, nós temos agora resultado 0 com resto 1. Lembre-se sempre que é a divisão inteira. Então, 1 dividido por 2 na divisão inteira. O resultado é 0 e sobra 1. O resultado é 0, então finalizou a nossa divisão. Nós já temos o nosso número 4 em binário. Como que eu descubro agora quem é o 4 em binário? Da mesma forma que eu fiz aqui. Primeiro é este 0 e depois a sequência de resto que nós tivemos. Nessa ordem, perceba, do mais recente para o mais antigo. 1, 0, 0. Então, essa é a representação do número 4 em binário. Esse 0 ele poderia ser desconsiderado, o 0 à esquerda, assim como este 0 aqui. Ele está aqui apenas para mera formalização do nosso resultado. Mas o número 3 em binário são esses dois 1s aqui. Assim como o número 4 em binário é este número aqui. É mais ou menos como no decimal. Perceba, no decimal, se eu tenho o número 157 e eu coloco um 0 aqui na frente, não altera em nada, eu continuo tendo o número 157. Então, esse 0 aqui ele não causa nenhuma interferência. O número 4 em binário é este número aqui. E aí, deu para pegar o jeito? São divisões sucessivas, enquanto o resultado foi diferente de 0. Perceba? E aí, olha só o interessante. O que gera o nosso número? Perceba, é o último resultado do resto mais recente para o resto mais antigo. Significa que eu primeiro vou fazer a chamada recursiva para depois imprimir o resto. Então, vamos lá. Qual que é o nosso caso base? Qual que é o nosso ponto de parada? Olha só, quando a gente receber, quando o nosso n, perceba que a gente sempre vai trabalhar com o resultado da divisão, certo? Inicialmente é um número que o usuário escrever aqui, que o usuário mandar. Depois a gente sempre vai mandar o resultado da divisão. Quando esse número for 0, a gente vai imprimir o 0. Então, olha só. If n igual a 0, eu simplesmente vou imprimir 0 na tela. É um número inteiro, então %d, o nosso n, que é 0. Ou poderia simplesmente imprimir 0 aqui. Porém, o nosso n pode ser diferente de 0, certo? E aí, olha só, binário, quem que eu passo aqui para minha chamada recursiva? Perceba, eu fiz a primeira divisão. Quem que eu uso para fazer a segunda? É o resultado, certo? Então quem que eu vou passar para a chamada recursiva? Perceba, o resultado da minha divisão. Então, aqui dentro, eu vou fazer essa conta aqui, olha. N dividido por 2. De novo, 2 é inteiro. N também é inteiro. O resultado dessa divisão vai ser um número inteiro. Quando a chamada recursiva terminar, eu vou imprimir um número na tela. Qual número que eu vou imprimir? Olha só. Não é o resto da divisão de n por 2? Então, aqui eu vou imprimir um número, %d,
vírgula, quem que eu quero imprimir agora? O resto da divisão de n por 2. Então, é n por 2. Então, foi esse detalhe que eu mencionei aqui, olha só. Eu imprimo o 0 quando finaliza, e aí eu tenho que imprimir do resto mais recente para o mais antigo. Então, primeiro eu vou fazendo as chamadas recursivas. Perceba, quando chegar em 0, imprime o 0, e aí que eu vou imprimir o resto restante. Então, por isso que o printf fica após a chamada recursiva. Se você colocar o seu printf antes da chamada recursiva, você vai ter algo mais ou menos assim: 0, 0, 0 e 1. E aí você não tem o número 4 em binário, ok? Vamos testar se o nosso procedimento está funcionando? Eu já fiz aqui a chamada, estou lendo o número n, nós temos aqui o número 3 e o número 4. Vamos então compilar aqui o nosso programa e vamos testar com esses dois valores. O número 3, e aí perceba então que eu tenho 0, 1, 1. Perceba que nós temos exatamente o número 3 em binário. Ah, mas pode ter sido coincidência. Vamos testar com o 4. Eu vou então rodar o programa novamente, e agora eu vou digitar então o número 4. E aí nós temos aqui 0, 1, 0, 0. É exatamente o que nós temos aqui, 0, 1, 0, 0. Agora que nós confirmamos que está funcionando, nós podemos então digitar números maiores. Por exemplo, se eu quiser um número 153 em binário, o número 153 em binário, perceba que nós já temos aqui uma sequência maior de zeros e uns. Se eu digitar aí, por exemplo, 1382, perceba que agora nós temos uma sequência relativamente grande. E para você conferir se esses cálculos realmente estão corretos, você pode digitar no Google, você pode jogar no Google aí, calculadora conversão digital binário. Tem diversos sites, tem diversas páginas na internet onde você insere um número em decimal e ele te apresenta então a conversão em binário. E aí você pode utilizar também como uma forma de confirmar que o nosso procedimento aqui está funcionando corretamente. Se ficou qualquer dúvida, posta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E se você não deixou seu like nessa aula ainda, eu te peço, deixa seu like aí, isso é muito importante para o canal. E se você não é inscrito ainda, já sabe, né? Se inscreva no canal. Essa é a melhor forma de você retribuir todo esse tempo que eu gasto aqui produzindo esse conteúdo aí para vocês. Então se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.